Item número 1111. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. Uma zona restrita foi estabelecida em um raio de 2 km em torno de SCP-1111. Uma declaração pública foi estabelecida, declarando-a uma estação de monitoramento meteorológico. Câmeras estão suspensas a partir de balões meteorológicos, monitorando constantemente a contenção. As pessoas não podem se aproximar de um raio de 1 km do SCP-1111-2, sem uma permissão explícita por escrito de um pesquisador de nível 4 ou superior. Caso o SCP-1111-1 afaste-se do SCP-1111-2, todo o pessoal deve evacuar a zona restrita até o SCP-1111-1 retornar para sua posição debaixo do SCP-1111-2. Descrição: o SCP-1111-1 é uma entidade com uma aparência semelhante à do Canis familiaris, vulgarmente conhecido como cão doméstico. O tamanho do SCP-1111-1 varia de acordo com a distância do SCP-1111-2. Diretamente abaixo dele, o SCP-1111-1 mede cerca de 150 cm do solo aos ombros. A raça do SCP-1111-1 ainda não foi definida, mas parece uma mistura de traços de labrador com pastor alemão. O SCP-1111-1 possui uma pelagem branca e olhos vermelhos. Ambos brilham sob luminosidade diretamente proporcional à proximidade com o SCP-1111-2. A distâncias superiores de 500 metros de SCP-1111-2, o SCP-1111-1 gradualmente se torna translúcido. Além disso, sua velocidade, força e agilidade parecem ser inversamente proporcionais à sua distância. Uma coleira vermelha desbotada é afixada em torno do pescoço do SCP-1111-1. A coleira diz: Leal. Se deixado sozinho, o SCP-1111-1 se deita abaixo do SCP-1111-2. Ele não parece dormir, ou, se ele dorme, é capaz de dormir com os olhos completamente abertos. Não come, bebe ou respira. O SCP-1111-1 se torna ciente de qualquer pessoa ou objeto que se aproxime do SCP-1111-2. Ele rapidamente se torna hostil e tentará destruir o intruso. O SCP-1111-1 aumentou significativamente as capacidades físicas acima de um canino padrão. Registros do vídeo mostram ele correndo a velocidades superiores a de 60 km por hora, saltando a 6 metros do ar e mordendo um revestimento de titânio de 15 mm. O SCP-1111-1 parece ser incorpóreo. Como tal, as tentativas de neutralizá-lo e examinar o SCP-1111-2 mais de perto foram encontradas com falha. O SCP-1111-2 tem a aparência de um homem pendurado por uma corda em uma árvore. O indivíduo usa um terno desbotado e sapatos. Ambos indicam ser funcionários de uma fábrica. O SCP-1111-2 constantemente dá solavancos e tem contrações musculares de uma forma consistente, com as de um homem ao sendo enforcado. Suas tentativas de respiração ofegante ocasionalmente também podem ser ouvidas. A violência e energia desses solavancos é diretamente proporcional à proximidade do SCP-1111-1. Conforme a distância entre os dois aumenta, os solavancos e espasmos diminuem em violência e frequência. Registro do incidente 1111-B. Data: 5 de fevereiro de 1900 e... Uma equipe de agentes foram enviados para tentar neutralizar o SCP-1111-1 para efetuar um transporte para a instalação de confinamento. A equipe se aproximou do SCP-1111-2 a partir do norte, em frente à direção oposta aonde o SCP-1111-1 olhava. Os agentes foram capazes de chegar a cerca de 300 metros do SCP-1111-2, ao ponto que o SCP-1111-1 levantou-se e atacou os agentes, sem aviso prévio. O agente, percebendo que a sua missão tinha falhado, começou a fugir. O SCP-1111-1 o perseguiu, diminuiu de tamanho, definição e velocidade à medida que se distanciava do SCP-1111-2. Quando o SCP-1111-1 apresentou a distância de 900 metros, o SCP-1111-2 foi observado que o mesmo parou de se mover completamente. Nesse ponto, o SCP-1 congelou por um momento e virou a cabeça para o SCP-1111-2. O SCP-1111-1 ficou nessa posição por alguns segundos antes de uivar e correr para a direção do 1111-2. E então, o SCP-1111-2 foi observado voltando a seus espasmos musculares. Registros do vídeo do incidente indicam que tiros disparados contra o SCP-1111-1 passaram por ele sem fazer contato, apesar do fato de que seus dentes e garras se mostrarem sólidos ao atacar os agentes.
o agente foi o único que sobreviveu. O5-. Deste ponto em diante, apenas funcionários de classe D e drones operados remotamente podem ser usados para se aproximar do SCP-1111 diretamente. Data: 20 de maio de 1900 e... Funcionários de classe D armados com... foram enviados para se aproximar do SCP-1111-2 a partir de várias direções. O incidente provou-se semelhante à tentativa anterior. O SCP-1111-1 avançou para matar todos os funcionários de classe D presentes. Durante o incidente, D-83-011 foi capaz de chegar dentro de um raio de 50 metros do SCP-1111-2, antes de ser morto. Durante esse tempo, observaram uma anomalia do SCP-1111-2. Seus solavancos aumentaram, seus olhos permaneceram fixos em D-83-011. Então, o SCP-1111-2 levantou seus braços em direção ao D-83-011, no que se parecia aos observadores de um braço com boas-vindas. Momentos antes de D-83-011 ser morto por SCP-1111-1, os lábios do SCP-1111-2 podiam ser vistos em movimento, declarando que parecem ser palavras de "Não, calma, garoto." Imediatamente após a morte do D-83-011, o SCP-1111-2 caiu mole e voltou ao normal, se contorcendo. O5 parece que simplesmente isolar o SCP-1111-2 é o suficiente para conter eficazmente o SCP-1111-1. Como tal, todos os outros testes foram suspensos, até o novo aviso. Fim dos arquivos.